A franquia Kamen Rider é uma franquia que já se estende por mais de 40 anos e é muito popular, não só no Japão, que é o seu país de origem, mas em muitos outros lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, onde por um tempo passou duas séries Kamen Riders que fizeram bastante sucesso, e é sobre uma delas que eu vou falar hoje. No vídeo de hoje, além de explicar a origem do Kamen Rider, da franquia em geral, eu vou falar um pouco sobre Kamen Rider Black, que foi a temporada que passou aqui no Brasil, e o seu reboot lançado pela Amazon ano passado, Kamen Rider Black Sun, que está tendo algumas polêmicas, eu vi alguns vídeos falando sobre ele, e eu queria falar também um pouco da minha opinião, já que eu assisti as duas séries, né? Tanto o Black quanto o Black Sun. Beleza, vamos começar com o básico. O que é o Kamen Rider? Um Kamen Rider, ele é dividido em duas eras. A era antiga, que se eu não me engano se chama de Era Showa, e a era atual. Eu vou falar exclusivamente aqui da Era Showa, que foi a era que eu mais vi os Kamen Riders e a era que eu mais tenho familiaridade. Então, se eu falar alguma coisa aqui que vocês não entendam, é porque já é de outra era, de outra época. Outro detalhe, a época mais atual começou no ano 2000, já que a série Kamen Rider teve um hiato, então dá para você diferenciar bastante só vendo as datas que a série foi lançada. Kamen Rider, em seu material bruto, se trata de algum jovem que ele é sequestrado por uma organização maligna, não importando o nome ou região do mundo. Ele é sequestrado e ele é posto como um experimento, que é um experimento para uma arma biológica que mistura DNA de inseto, geralmente de gafanhoto, com mecânica avançada, com um processo de ciborgificação. Não sei se esse termo existe, mas se existe eu estou inventando agora. Mas esse jovem ele se revolta antes de ter suas memórias apagadas e usa esses poderes que ele ganhou forçadamente para acabar com essa organização maligna. Em suma, isso é um Kamen Rider. Outras coisas que tornam únicos é porque a maioria tem veículos, geralmente motos, mas não é incomum você encontrar Kamen Riders que usem carros ou outros tipos de veículos, mas em geral a maioria usa moto. Diferente de outras franquias, o Kamen Rider busca ser realista e até um pouco pessimista com o herói, ele não escolhendo ser herói, ele sendo sequestrado e sendo uma vítima dos vilões. E que se não fosse por algum motivo, ele seria um dos vilões também. E eles sempre batem nessa tecla. Tanto que se vocês notarem, nos primeiros Kamen Riders, que já tem alguns atuais, é possível ver meio que uma lágrima em seus capacetes, demonstrando ali o sofrimento que ele tem ao ter aquela transformação, porque ele não quer ser um híbrido, ele não quer ser um mutante, não quer ser um ciborgue, ele não quer ter aquele poder que ele tem naquele momento. Ele ganha aquele poder de forma involuntária, sem ter direito de escolha, e ele está fadado até aquele poder até a sua morte. Geralmente os vilões de Kamen Rider são organizações malignas que têm algum intuito, já alguma afiliação ao governo da época. Geralmente essas organizações são filiadas a políticos e geralmente eles falam bastante sobre fascismo e ditadura. Então, geralmente política é uma coisa bem abordada em Kamen Rider, mesmo sendo uma série para criança e mesmo sendo abordada nas entrelinhas. Coisas como desmatamento por políticos, poluição, essas coisas assim, são muito abordadas em várias séries. Então não é muito difícil de você achar pessoas que falam muito sobre política usando Kamen Rider, qualquer versão, como exemplo. Mas com essa base explicada, eu preciso explicar outra coisa. Os Kamen Riders, até chegar ao Black, eram sempre muito coloridos e suas tramas sérias eram botadas em segundo plano para colocar em primeiro plano a venda de brinquedos e o sistema de vilão semanal, que a gente vê em outros tokusatsu, em outras obras, sejam elas japonesas ou não, onde tem um vilão, o herói derrota esse vilão, parte para outro dia e assim vai, com vários vilões durante a semana, durante os dias que o episódio vai passando. Kamen Rider Black revolucionou, pois além de os vilões que foram enfrentados durante a história terem conexão direta, não seria apenas vilões da semana, Kamen Rider Black, ou Black Kamen Rider, chame como quiser, ele inovou pela sua trama ter muito mais a ver com política do que sobre vender brinquedo. Claro que a venda de brinquedo ainda era intencional, não é à toa que tem vários trajes de monstros bem espalhafatosos. O Kamen Rider, no caso, o Black, ele ganha até uma segunda moto durante sua jornada. Isso mais para impulsionar os brinquedos mesmo, mas isso é feito de forma coesa com a história, de forma com que a gente não perceba que aquilo está sendo forçado para vender brinquedo para criança, basicamente. Partindo agora para a história do Kamen Rider Black, Kotaro Minami, só uma adendo, aqui no Brasil ele foi dublado como Isamu, mas eu vou estar usando o nome dele original. Mas enfim, Kotaro Minami e seu irmão Nobuiko, eles são sequestrados por uma organização maligna chamada Gorgon, que tem afiliação direta com o governo japonês. Esses dois irmãos, eles são usados como experimentos para implantar Kingstones,
duas pedras que não deixam explícitas, mas podem ser mágicas quanto biológicas. Essas pedras são implantadas neles para que eles se tornem o próximo grande rei. O grande rei é um grande inseto que, como já é dito, ele domina sobre os outros monstros, sobre os Gorgons. Só que ele está morrendo, então ele precisa de um sucessor. E cabe aos Gorgons, os 13 vilões principais da franquia, Kamen Rider Black, encontrar esse sucessor, onde eles implantam duas pedras, uma em Kotaro e outra em seu irmão Nobuiko. Antes de suas memórias serem apagadas para que ele se torne o mal puro, o vilão, o próximo grande rei, Kotaro, com a ajuda de uma moto chamada Battle Hopper, que é uma moto consciente, consegue fugir das instalações do Gorgon. E Kotaro agora consegue se transformar em uma espécie de gafanhoto preto humanoide coberto por um exoesqueleto de metal. Assim ele se torna o Kamen Rider Black. E junto com sua moto, ele busca destruir os Gorgons e salvar o seu irmão Nobuiko, que, diferente dele, foi capturado e não conseguiu fugir, e se torna o vilão Shadow Moon, onde tem todas as suas memórias apagadas pela Gordon, e busca agora matar o Sr. Black, que foi como foi dublado o Kamen Rider aqui no Brasil. No original ele se chama Black Sun, mas nessa parte aqui eu vou chamar apenas de Sr. Black para não dificultar o entendimento de vocês. Ok, no bruto a história é essa. São dois irmãos, um que está ainda lúcido e com poderes que ele não queria, e um outro que teve sua memória totalmente apagada. Os dois estão destinados a se enfrentar, ou para se tornar o grande rei, ou para um livrar o outro do seu sofrimento eterno, né? Que é ser basicamente um mutante sem memórias que serve a uma organização maligna filiada ao governo. Entende onde eu quero chegar aqui? Kamen Rider Black, ele colocou muita ênfase nesse servir a organizações que estão por baixo de governos. Além disso tudo, Kamen Rider Black fala muito sobre censura imposta pelo governo, fala sobre como o governo pode ser corrupto. Então muitas pessoas que são extremistas políticas, independente de ser de direita ou de esquerda, não gostam de Kamen Rider Black, pelo fato dele tocar na ferida, entendeu? Vários monstros, eles são pessoas inocentes que são transformadas em monstros por serem inimigos políticos, simplesmente isso. Os Gordon, eles pegam essas pessoas que são inimigos políticos, apagam a memória e transformam elas em monstros. Monstros que são geralmente fundidos com alguns animais ou insetos, como escorpiões, morcegos, baleias e por aí vai. E cabe ao Isamu, ou Kotaro, vou começar a chamar ele de Kotaro, se eu me embananar aqui, me perdoe. Cabe ao Kotaro, como Kamen Rider, ou Black Sun, vou chamar ele de Kamen Rider aqui, derrotar esses monstros, esses vilões, que apesar de serem vilões semanais, cada um tem um backstory, ele não está ali por nada. Às vezes um ativista ambiental, o outro é um político que não foi corrompido pelos Gorgon ou pelo governo japonês atual. E isso dá para a gente usar como crítica para até o nosso próprio governo. Então, se vocês forem assistir Kamen Rider, cuidado e prestem atenção com essas pequenas insinuações de governo. Muitos falam que o Black, assim como os outros Kamen Riders, ele é um herói que foi injustiçado e busca manter a paz com os poderes que ele ganhou da organização maligna da vez. Eu discordo. Eu acho que o Black ele está mais para um anti-herói, pois muitas das suas ações são egoístas, quer dizer, ele poderia simplesmente prender os monstros e encontrar uma cura, mas pela pressa de ele encontrar o seu irmão, ele decide matar todos os monstros, assumindo que não tem uma cura para esses monstros. Sendo que ele mesmo pode ter uma cura para ele, já que as pedras, as Kingstones, são implantadas através de cintos internos que saem para fora quando ele se transforma. Então, fazendo meio que uma cirurgia reversa, daria para destransformar eles permanentemente. Ao meu ver, vocês podem ver de outra maneira. Diferente de outras séries, Black não possui um final feliz. Alerta de spoiler aqui para o final da série clássica. No final da série clássica, acontece o tão aguardado embate entre Shadow Moon e Kamen Rider Black, onde, infelizmente, o Shadow Moon acaba morrendo por não aguentar os ferimentos da batalha e pelos danos que ele sofreu da própria afiliação Gorgon e do governo. O Black, ele precisa fugir, pois apesar de ele ter derrotado os Gorgons, que eram a associação de monstros daquele mundo, o governo sabe quem ele é e sabe quem são os seus entes queridos. Então ele não pode ficar perto de sua irmã ou de sua amiga, que também era cunhada, porque ela era namorada do falecido Nobuiko, Shadow Moon. Então o Kotaro, no final da série, ele foge, ele se distancia de todos e vai viver sua vida em outro lugar, para o governo não machucar as pessoas que ele gosta. Percebe como isso tem um pé na realidade? Como isso já foi abordado também em Tropa de Elite, trazendo aqui para a terra do Brasil, para terras brasileiras, como
a censura do governo, a perseguição pode destruir a vida de alguém, Kamen Rider Black tem esses pontos onde ele fala sobre o governo de uma forma muito mais que toque na ferida de quem está assistindo. Além de ser dublada, Kamen Rider Black fez muito sucesso no Brasil por causa disso. A sua ação, a sua história, seus personagens cativantes, não dá para você assistir sem você esquecer os nomes dos personagens principais, que estão ali toda semana para você assistir os episódios. Kamen Rider Black fez enorme sucesso aqui no Brasil por conta disso e porque todos já estavam acostumados a ver Jaspion, a ver Changeman, Flashman, que foi bem na mesma época. Eu conheci Jaspion, Flashman, Changeman e Kamen Rider através dos DVDs, que vinham várias coletâneas de episódios, e aí por sorte veio o Kamen Rider Black para eu assistir. Então foi assim que eu conheci e eu gostei muito. Quando eu conheci eu não tinha essa noção de política e de nada desse tipo. Eu pensava que era só uma série de ação que tinha uns personagens que a gente não esquecia facilmente. Com o passar do tempo que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo e vai retornando às séries antigas e vai vendo os subplots daquela série, as subtramas que são lançadas ali para os mais velhos entenderem e as pessoas só acharem que é uma série de ação genérica de herói batendo em monstro. Mais recentemente, em 2022, o diretor de Shin Godzilla, que eu esqueci o nome aqui, peço perdão por isso, ele decidiu pegar essa série e fazer um reboot, recontar a história básica, que são basicamente dois amigos ou dois irmãos se enfrentando, mas ele decidiu colocar um outro plot que também ficou muito evidente recentemente, que é o preconceito contra outras etnias, outras raças, chame como quiser. E a partir dessa ideia de fazer um Kamen Rider mais realista e alinhado com os dias de hoje, surgiu Kamen Rider Black Sun. Kamen Rider Black Sun não faz parte da cronologia oficial de Kamen Rider. Se vocês quiserem que eu traga a cronologia oficial, é só pedir aí. Mas enfim, Kamen Rider Black Sun, ele tem sua própria cronologia. Não existem outros Kamen Riders, como existem em algumas séries, e só existe apenas o Kotaro e o Nobuhiko como os Kamen Riders / herói e vilão. Essa série ela foi lançada em 2022 pela Amazon Prime, com a direção desse diretor que fez Shin Godzilla, que foi um dos filmes de Godzilla que mais deu medo nos espectadores pelo seu realismo. E essa série foi amplamente divulgada lá fora, mas aqui dentro do Brasil não teve tanta divulgação assim. E é por isso que eu vou fazer tipo a minha análise e resenha dela aqui agora, com poucos spoilers para que vocês possam assistir e procurar mais sobre. Basicamente, em Black Sun, o mundo começou a ser povoado por duas espécies, os humanos e os kaijins, que são humanos que se transformam em monstros. Kotaro e Nobuhiko, eles foram um dos primeiros kaijins criados em laboratório. Por isso, eles não são como os outros kaijins. Os outros kaijins eles têm mais aparência animalesca em suas formas transformadas. O Kotaro e o Nobuhiko, eles têm formas mais metalizadas. Quando eles se transformam e quando eles conseguem as suas pedras, as suas Kingstones, eles ficam com uma aparência mais próxima do clássico, mas mesmo assim com um tom realista. Mas enfim, eu tô fugindo, vamos pra trama logo de uma vez. Black Sun se passa em 2022 e conta a história de Aoi, uma garota que foi declarada a garota da paz entre as duas raças, Kaijins, que são os monstros, e os humanos. Mas ela fica sendo alvo da organização Gorgon, que além de ser filiada com o primeiro-ministro do Japão, ela busca criar uma tensão tão grande entre humanos e Kaijins que uma guerra estoure e apenas uma raça, independente de qual seja, fique sendo a raça dominante, enquanto a outra raça seja totalmente extinta. Kotaro, que aqui é um velho, já que ele fugiu da Gorgon quando ele era muito jovem, ele tem a missão de proteger a jovem Aoi desses monstros que são enviados pela Gorgon e ao mesmo tempo derrotar o seu irmão Nobuhiko, que após 50 anos preso, retorna com a mesma aparência de jovem e decide matar todos que forem contra a dominação total dos Kaijins no mundo. Essa trama, apesar de ser mais simples no seu bruto, ela traz um plano de fundo bem grande, falando sobre preconceito, sobre racismo e sobre muitas coisas que vocês vão encontrar hoje em dia, como fake news e governos que manipulam as massas através de discursos de ódio. Quem nunca viu uma propaganda dizendo: olha como eles estão oprimindo a gente, então vamos oprimir eles para não sermos oprimidos? Fala muito sobre isso em Black Sun. Black Sun fala muito sobre preconceito, sobre racismo, com algumas cenas de abordagem policial com os kaijins sendo espelhadas em acontecimentos reais. Não vou citar nem mostrar aqui, para o YouTube não limitar o meu vídeo, mas caso vocês procurem um pouco mais, vocês vão descobrir sobre quais cenas eu estou falando aqui.
A história não busca ter um final feliz como um filme ou uma série normal de herói barra anti-herói. Assim como a Black clássica, Black Sun ela tem um final trágico, onde tanto Kotaro quanto Nobuhiko morrem e o governo continua no poder. O governo não muda em si. O que muda é a forma de que as pessoas vão tratar esse governo. Esse governo agora ele vai ser combatido mais ferozmente graças ao que foi dito e o que foi apresentado em Black Sun. As revelações que foram feitas sobre a origem dos Kaijins, a luta do Kotaro e da Aoi contra os monstros da Gorgon e as ações que podemos dizer que são terroristas do Nobuhiko vão influenciar diretamente no futuro daquele mundo. Mas isso é história que não vamos ver, pois essa história é apenas sobre o Kamen Rider Black. Em minha opinião, vale muito a pena você assistir Kamen Rider Black e o Black Sun também. Independente de qual você assista, você vai se divertir nas duas versões. Não recomendo muito a RX, que é uma continuação direta da Black, pois já é outro tema totalmente diferente. Mas se vocês quiserem assistir, vocês estão lá por sua conta e risco. Como um todo, a série é um grande alerta sobre cuidado com os governos e as grandes massas populacionais. Você não sabe se aquelas pessoas que estão ali movendo um movimento social, lutando, elas são totalmente boas. Em Kamen Rider, principalmente em Black Sun, é mostrado que algumas pessoas elas só estão ali para pôr mais lenha na fogueira e incentivar conflitos. Uma certa personagem, inclusive, que ela está em um grupo onde os Sam e Nobuki fazem parte, que é como se fossem os preceitos da Gorgon, os antecessores da Gorgon, ela só está ali para que a Gorgon se torne maligna no futuro. Ela está ali para que o incentivo contra os Kaijins, contra a morte dos Kaijins, aumente. Tanto que a gente vê isso nos protagonistas, que são o Isamu e o Nobuhiko, né? O Kotaro, no caso, eu tô falando muito de Isamu, perdão. O Kotaro, ele é um cara que ele foi totalmente oprimido por ser um Kaijin, ele ter sua perna quebrada e muitas coisas. O Nobuhiko também. A diferença é que ambos trataram isso de uma forma diferente. O Kotaro, ele quer matar todos os Kaijins, pois ele acha que viver como um Kaijin é uma maldição. Já o Nobuhiko, ele quer que os Kaijins sobrepujem os humanos, pois ele acha que os Kaijins são como se fossem o próximo passo da evolução humana, já que eles são melhores, mais fortes, mais rápidos e tudo mais. Em geral, Kamen Rider Black trouxe para as telas, tanto Black quanto Black Sun. Eles trouxeram para as telas a visão original do criador do Kamen Rider, que ele queria que o Kamen Rider não fosse aquele herói bonzinho, como um Jasper, um Changeman da vida, ou como os Power Rangers, trazendo mais para cá, pro nosso lado. Ele queria, quando criou o Kamen Rider, que ele fosse um herói triste. Ele não escolheu ser herói, e as coisas que ele faz durante a trama não vão mudar o mundo, só vão mudar uma parte, um núcleo. A mudança verdadeira vem com as pessoas que viram as ações dele e decidem fazer alguma coisa com isso. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu peço que você compartilhe o vídeo para outras pessoas, se inscreva no canal e favorite o vídeo aí para o YouTube me dar uma ajuda. Eu gostei muito de gravar esse vídeo, se vocês gostaram também, comentem alguma coisa aí sobre o vídeo, dê um feedback e até o próximo vídeo. Tchau!